tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno 1 para VFX. Estamos trabalhando na abertura com efeito lapso temporal. Antes de mover adiante, vamos fazer as correções de cor necessárias aqui. Eu vou selecionar inicialmente o layer aqui do Fog e vou voltar aqui na paleta de efeitos, onde a gente tem o Fractal Noise, e vou jogar uma correção aqui em Color Correction, Hue Saturation. Vou ativar o Colorize e a gente gira aqui o Spectrum. Deixa eu aumentar a saturação dele. Até achar uma cor mais amarelada aqui. Aqui está ok. Agora vamos colocar aqui o layer da fundo, vamos destravá-lo em modo solo. Vamos selecioná-lo, vou em efeito, Color Correction, Hue Saturation, Colorize. Eu vou girar aqui até 50 graus. Eu vou botar a saturação em 45. Aqui está ok. Posso tirar do modo solo. Então já temos aí uma coloração mais ou menos dentro do laranja barra amarelo. Vamos agora trazer outros elementos para a cena. Eu vou no painel de projetos. Eu vou trazer outra instância da parede escura. Vou colocar acima dos efeitos de texto. Então eu vou pressionar S para revelar a escala. Vou diminuir aqui mais ou menos até 40%. Tá bom. E vamos começar a aplicar alguns efeitos aqui, selecionando. Eu vou renomear aqui para ficar mais fácil de portal. Com o layer selecionado, eu vou em efeito, Transition, Venetian Blinds. Então a gente coloca o efeito aqui mais ou menos em 65%. Eu vou aumentar o width até 90%. E vou girar o ângulo até a faixa de 40 graus. Então agora a gente pode controlar melhor isso aqui. Na verdade é o contrário. Nós temos que ter mais da textura aqui. Vou deixar em 20%, ok? Em seguida vamos aplicar a coloração também. Eu vou em efeito, Color Correction. Dessa vez eu vou usar o Tritone. Só vou mudar aqui para uma cor mais próxima do amarelo. Em seguida nós vamos jogar um sombreamento aqui para dar profundidade no layer. Eu vou em efeito, Perspective, Drop Shadow, colocar a opacidade na casa de 90%, aumentar a softness, vou aumentar a distância. Aqui para mim tá bom. Então agora a gente pode começar a trabalhar na máscara do layer. Eu vou selecionar a ferramenta Pen e vou clicar aqui. Eu vou fazer um traço diagonal e agora eu ajusto
a angulação dessa linha de fora através da ferramenta de seleção. Eu vou clicar na âncora e eu vou fazer o acompanhamento aqui, como você pode ver. Aqui está ok. Então agora eu vou simplesmente duplicar essa máscara, dar Ctrl D, e eu vou rotacionar o layer pressionando a tecla Shift, que vai me dar a rotação aqui de 180 graus. Aí basta eu posicionar mais ou menos aqui. Eu vou mover esse portal número 2 para baixo do portal 1. E agora nós vamos transformar os layers para 3D para inserção da câmera. Para isso a gente pressiona F4 e vou ligar tudo aqui, transformar para 3D. Vamos inserir a câmera, vou em Layer New Camera e aceito o preset de 50 mm. Nesse ponto nós vamos agora colocar a vista em topo. Estão todos os layers chapados na mesma posição. Vamos começar movendo isso aqui. Vou colocar o fundo mais para trás e vou pegar principalmente os portais e vou movê-los. Vamos ver como é que está esse aqui. Principalmente esse portal 2 aqui, portal 1, puxar ele bem para frente em Z aqui para dar um efeito mais interessante. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mover esse layer, pressionar P para abrir a posição, vou puxar ele aqui em X até aqui. Vou pegar a câmera, pressionar P e vou puxar a câmera em Z até esse ponto aqui. Marco um keyframe, levo aqui a marca de 1,5 segundos e vou retornar a essa posição aqui. Vou dar também um Keyframe Assistant Easy Ease para fazer a suavização do movimento da câmera. E vamos fazer a animação do portal abrindo. Então nesse ponto aqui mais ou menos eu marco um keyframe. Aliás, eu marco o keyframe aqui no começo, né, que é a posição inicial dele. Retorno para cá e aqui eu vou abri-lo, revelando a logomarca mais ou menos até esse ponto aqui. Então a gente tem esse movimento aí, certo? Vamos fazer o mesmo efeito de movimento para o segundo layer. Então vamos selecioná-lo, pressiona P para revelar a posição, já está aqui. Vou colocar, marcar um keyframe aqui nessa posição de chegada e ajustar a posição final dele aqui, revelando o logotipo lá atrás. Então a gente leva a agulha para o início e traz o layer aqui na posição oposta. Então a gente tem esse movimento aqui. Você vê que a coisa já vai ganhando um interesse bacana. A gente pode também suavizar esses movimentos aqui. Keyframe Assistant, Easy Ease. E agora nós vamos adicionar
outros elementos para dar mais realismo, né? A coisa está um pouco fake ainda, mas nós já vamos trazer mais realismo para a cena. A primeira coisa, eu vou adicionar um lens flare. Eu vou colocar aqui Layer New Solid. Vou pegar a cor preta, vou chamar de lens flare. Eu vou em efeito, Generate lens flare. Vou posicionar o flare aqui fora. Vou pegar o 105 prime. Vou aumentar o brightness. Eu vou em efeito, color correction, hue saturation, colorize. Então eu tenho essa coloração aí. Vou trazê-la para baixo da câmera. Esse layer ele pode ficar em 2D, não tem problema. E vou alterar o modo de transferência pressionando F4 para Screen. Então você vê que ele já compõe aqui o realismo da cena, adicionando um efeito de luminosidade, tá certo? Então a gente pode inclusive duplicar esse layer e na cópia eu vou pegar aqui o ponto de ancoragem dele e vou colocar aqui em cima. Então eu vou gerar um segundo lens flare, mas eu vou afastá-lo um pouco e vou diminuir um pouco o brightness dele também. Está muito forte. Então a gente tem os dois lens flare na cena. E a gente pode animar também a luminosidade desses flares, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois layers aqui. Eu vou marcar um keyframe no flare brightness nesse ponto. Vou levar a agulha para o começo e vou zerar. Então ele só aplicou em um, a gente faz no segundo também. Então selecionando o segundo, eu vou marcar um keyframe no flare brightness, vou levar a agulha para o começo e vou zerar. Então ele faz esse efeito de aumento da iluminação gradativo, ok? Muito bem, então nesse ponto agora nós vamos adicionar um layer de ajustamento. Nós vamos dar o toque final. Vamos fechar aqui para a gente ganhar espaço. Vou colocar o layer de ajustamento acima de tudo aqui, New Adjustment Layer. Em seguida eu vou em Effect, Color Correction, Exposure. Nós vamos fazer aqui o Exposure. Vou aumentar ele bem aqui para 0.66. E vou pressionar a tecla Alt e clicar no Stopwatch para fazer uma expressão de wiggle. Eu vou escrever W-I-G-G-L-E, abre parênteses, pode ser 3,3. Eu clico fora para aceitar e isso vai gerar uma oscilação ela está muito forte. A gente vai controlando aqui, colocar 2,2. Você vê como dá um efeito agora industrial, como se fosse uma solda, certo? Como que um simples efeito, eu vou até dar uma prévia aqui, já ajuda a vender toda a realidade da vinheta, como você pode ver.
Se você quiser colocar o efeito mais sutil, pode colocar aqui 1,2. Ainda está forte. Vamos inverter. 2,1. Aí está mais interessante. Então deixa em Wiggle 2,1. E nesse Adjustment Layer eu vou deixar só esse efeito. Eu vou colocar mais um em cima desse Layer, New Adjustment Layer. Nesse layer eu vou colocar uma máscara de blur. Então eu vou em efeito, Blur and Sharpen, Fast Blur. Eu vou fazer uma silhueta de embaçamento das laterais. Eu vou colocar Repeat Edge Pixels e vou fazer uma máscara elíptica no layer. Vou inverter essa máscara e vou trabalhar no feather dela, fazendo a suavização da borda da máscara. Então veja que interessante o efeito final aqui. Você vê que a coisa está um pouco clara. A gente pode nesse outro Adjustment Layer aqui no de baixo colocar mais um efeito de correção de cor. Eu vou em Color Correction, eu vou fazer o Curves e eu vou descer aqui a curva, escurecendo o ambiente. Então agora eu tenho a coloração ideal. Se eu quiser agora eu faço apenas o fechamento, né, dos portais para finalizar a vinheta. Vamos fechar os Adjustment Layers aqui. Opa. Vou pegar o portal 1 e 2, vou pressionar P e no segundo final aqui, mais ou menos, eu vou marcar um keyframe para a posição dos dois, levo até o final. Para esse layer aqui, eu não posso mexer nos dois simultaneamente, não, tem que ser um de cada vez. Eu fecho para cá. E no de lá, de baixo, eu trago para o outro lado. E a câmera, certo? Vamos fazer o mesmo, vou marcar um keyframe aqui. E vou fazer a aproximação. E se a gente quiser dar um toque final, a gente pode fazer uma silhueta preta. Interessante também. Eu vou em Layer, New, Solid. Eu vou fazer um Black Solid. Pode ficar acima de tudo aqui, não tem problema. Eu vou dar um clique duplo na máscara em forma de elipse e vou inverter. Vou abrir os efeitos da máscara. Vou aumentar o feather bastante. E vou trabalhar na expansão dessa máscara. Vou deixar ela fechada no início de conversa, marco um keyframe, arredo um pouquinho aqui para frente e abro. E lá no final eu faço o contrário, eu marco um keyframe, travando essa posição inicial e fecho. Então nesse ponto a gente pode dar aqui uma prévia. Vamos fechar tudo aqui, bonitinho. Vamos ver como ficou o resultado final. Agulha no começo, pressiono 0. Então aí a gente tem o resultado final em tempo real. Eu estou satisfeito. Acho que está vendendo realismo interessante. Então a gente aprendeu vários efeitos nesse tutorial e eu vou trazer mais uma vinheta de abertura para vocês daqui a alguns dias. Nesse meio tempo eu deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno On.
para VFX.